Estamos de volta para o último bloco, empolgante para falar sobre o terrorismo. Eu fiz uma introdução no bloco terceiro e para este último falar sobre uma quebra de paradigma e pediria para o Bolzan começar, que é a questão da lei antiterrorismo brasileiro. Para o nosso telespectador, para todo o Brasil e no rádio saber, uma coisa, você não pode ser condenado por comprar uma faca por querer matar seu vizinho. Você só começa a responder crime se você tentar ou até consumar. Agora, pelo ato de você querer, ou o ato de você desejar, ou o ato preparatório para isso, nunca até hoje o direito penal puniu, pois a partir deste ano houve uma mudança, professor Bolzan. É interessante isso, vem bem a calhar no tema nosso, né? Ou seja, a chamada lei antiterror, que na verdade é uma prática que está se universalizando, de certo modo, ou seja, as legislações antiterror estão se multiplicando e são mais ou menos homogêneas, né? E o Brasil, que é essa lei 13.260 de 2015, ela vem exatamente nessa linha. Tanto é que durante o processo de elaboração da lei, de votação e até a promulgação dela, né, havia inclusive a pretensão de incluir, né, entre foi sancionado pela Dilma ainda, né? Pela Dilma ainda. Os atos antiterror, os próprios movimentos sociais, práticas e atitudes tomadas em passeatas, né, nesses movimentos sociais. E, de fato, além de definir a questão do terror como um tipo, né, penal, ele ainda cria também essa possibilidade de atos preparatórios. Né? Posso ler aqui no artigo 5º da lei, diz, realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Pena correspondente ao delito consumado, né, diminuída de 1/4 até metade. Né, ou seja, e aí incorre nas mesmas penas os agentes que, com o propósito de praticar esse terrorismo, recrutar, organizar, transportar... Se você mandar um e-mail para alguém sobre isso, hoje você pode responder por terrorismo. Não, pior. Se você consulta, por exemplo, você tem um interesse legítimo em pesquisar o que é terrorismo, como é que funciona, como é que o ISIS recruta. Você entra constantemente durante um longo período em sites para pesquisar como é que o ISIS se apodera das mentes alheias, como é que, por exemplo, no seu romance, o sobrinho conseguiu convencer a mulher. Então, pela metadata, você já é um suspeito. Poderá ser um suspeito, talvez, preparar... Explica para o telespectador o metadata. Metadatas são aquelas... são cliques que você faz no sistema eletrônico, né, que mostram a frequência pela qual você está um perfil entrando, seu. Define um perfil, né? Então essa metadata, ela, claro, ela estatisticamente ela dá muita informação, mas essa é uma informação, ela é sujeita a uma contextualização, né? E aí a metadata não define se você é um pesquisador, se você é um terrorista em preparação. A metadata é ciência, e ciência não pensa. Ciência não pensa, não contextualiza, né? Então, é extremamente... Mas essa mentalidade, né, ela ultrapassa totalmente o problema do terrorismo, né? Ela vai também para a nossa permissividade com relação à proteção dos direitos alheios, ou seja, nós estamos ali de novo presos no problema do terrorismo com uma atitude que é típica do liberalismo de esquerda, que criou esses mecanismos antecipatórios de proteger os direitos humanos, os direitos da mulher, os direitos das crianças, os direitos que nós já penalizamos as pessoas por pensarem em assédio sexual. O homem já é acusado de, só por ter um gesto tem razão, qualquer o assédio é um pouquinho parecido. Eu me sinto ocupada porque eu estava super decotada, né? Mas o Bolzan olhou para o meu decote, né? O que na verdade é o sentido do decote e agora, se eu sou eu, Catherine, com meus 62 anos, mas a minha filha, que é super cheia de coisas, né? E só olhar para ela que ela se sente agredida. E muitas das minhas alunos são assim. Os jovens, e isso tem a ver, e agora a lei
pior. Então, você rompe com toda a tradição, a própria a lei tradição rompe liberal do Estado de Direito, as garantias, Entra etc. agora nas suas contradições, né? Em nome do combate ao terror, desde os Patriot Act dos Estados Unidos, quer dizer, desde do 11 de É setembro... uma repactuação. A França, Você depois começa a delegar cada vez mais para o Leviatã, para o soberano, modos para proteger você. E mais do que isso, a França, depois do Charlie Hebdo, fez uma lei de informação que ela constrói mecanismos de controle a partir de metadados, ou seja, se você viajou para determinados lugares, se você frequentou determinados sites, ou seja, se você fez determinadas pesquisas, você começa a ser identificado. A partir de determinado momento, você é identificado como um perigoso terrorista. E se você pensou em ser um terrorista, ou nem pensou, talvez você seja preso preventivamente ou provisoriamente No para caso averiguações. dos brasileiros agora que estão presos... O computador será levado para ser examinado. Porque... Os brasileiros que estão presos estavam nos atos preparatórios, iniciais, e estão lá presos, porque não tinham nem armas ainda, parece que iam comprar as armas no Paraguai, algo desse tipo. O que já é Mas aí é o seguinte, né? Esse tipo de terrorista também, recorreco, bolão e azeitona, Não, né? e mais, eu acho que aí você tem toda uma dimensão dessa sociedade de transparência também, que você cria essa figura imaginária do terrorista. Né? Então, se você, ainda mais, se você tiver, talvez ainda piorando a situação, se tiver um nome árabe com barba... Sim, o olhar suspeito eu tenho um amigo... pode ser que também, né? o nome dele é Samir, né? Vou ter o sobrenome, que é filho de jordaniano, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador na área de engenharia, mas ele corre o risco de se chegar em algum lugar, não sei, porque ele tem perfil, biotipo... Não, a coisa é realmente muito... Esses truques imaginários são terríveis, né? Eu tenho desde a minha infância, de uma tia que viajava muito para a Turquia, para a Grécia, um presentinho dela, né? Que é a meia-lua, né? Árabe, que é um flacão de perfume, né? Eu carrego isso comigo há muito tempo. Eu uso ele como decoração numa bolsa, né? Que a gente tem essas bolsas agora decoradas e tal. E aí, agora me dei conta, né? Desse perigo, signo, quando eu né? vou para os Estados Unidos, eu escondo esse pendentinho, porque ele pode ser interpretado. Pode ter uma alusão, Claro, você pode ter uma claro. simpatia por... Essa coisa que acaba rompendo com uma própria tradição, já que estamos falando aqui do liberalismo, a tradição das garantias. Se criou um significante fundante e que os significados estão previamente dados. Isso é perigoso, porque você não tem tempo, porque você cria presunções. E o que é o problema das presunções? Você não pode explicar. Mais ou menos no direito a gente trata disso como crimes de perigo abstrato. Ou seja, aqueles que você fica impedido de tentar provar o contrário. Por exemplo, carregar uma arma. Você carrega uma arma. Aí o cara diz, não, mas eu precisava carregar. Diz, não te perguntei isso. É proibido carregar a arma. Portar arma. Você não tem porte, você está condenado. Por quê? Mas eu tinha que ir à noite. Isso não está em discussão. Você fica proibido, porque é uma presunção contra você. E no terrorismo, como é que você vai explicar que, por exemplo, pela lei brasileira, que você não queria, que aquilo aqui era uma ideia, não sei o quê, porque... uma curiosidade, uma brincadeira, que daqui a pouco... Quer dizer, essas pessoas estão, hoje já, talvez, vários dias presas. Já estão há 15 dias. Acho que mais ou seja, mais de 15 dias. Sim, porque a lei diz que você pode ficar preso 30 dias para averiguação sobre o assunto. E se não está averiguado, mais 30, porque ainda o perigo é não possível renovar, é claro. Renovar. Então, cada vez que tu entrava, agora, nós pesquisando, agora, nesta semana, pesquisando sobre terrorismo, entra no Facebook, a coisa, no Face não, no Google, a coisa mais normal do mundo. Mas eu olhei, pesquisei lá algumas coisas, vi o que poderia me interessar, mas cada vez que eu entrava em determinado aparecia embaixo da minha consulta, você já olhou esta página há 2 dias, você já olhou esta página data tal. Ok, vou escrever literatura, terrorismo no Brasil. Vamos ser muito claros, né? Daqui a pouco eu vou ser suspeita aqui, quer dizer...
Tem que usar, Do que nós Com estamos certeza. falando? terás que né? usar a gravação do Direito e Literatura para Então, provar que a tua pesquisa É, era, que era era mais uma era pesquisa para- acadêmica. era uma pesquisa totalmente acadêmica, né? Daqui a pouco todos nós... Vamos ficar suspeitos, né? Isso aparecia em claramente. consultar, né, determinadas estratégias, Aí formas. a questão voltamos a uma questão panóptico, né? O Bentham, panóptico, são uma sociedade absolutamente vigiada e que o guarda de perfil vigia todos, você não sabe se ele está olhando para você ou não. Você entra no exatamente. Google, você não sabe a dimensão. Quem te olha, né? Quem te olha. Mas aí que tá, Quem te esses olha. esses os Exato. metadados. É Ou os seja, metadados, você constrói perfis a partir Os do metadados cruzamento são- da informação. Exato. das Então os pessoas que metadados são um pouco terroristas, porque Não, mas pode forjar um Eles terrorista, podem né? identificar Pode o terrorista, identificar um terrorista. obviamente. Ou forjar ou identificar. Né? São as Identificar duas nesse sentido, coisas. você constitui a evidente, figura, é a figura. E aí você se enquadra nesse parâmetro. Lógico. E aí? E, bom, com isso, evidentemente, também se anula completamente o espaço da ficção, né, o espaço da imaginação, que experimenta, né, e que sabe muito claramente da diferença entre o espaço da prática e o espaço literário, né, no qual experimentos do pensamento são admissíveis, né? essa é uma questão que aos poucos a contemporaneidade vai trazendo novas dimensões. Sim. De você mesmo ficcionalmente pode ser pego por algo que é só ficção, mas pode ser Exatamente. transformado em real. Claro. Da Naquilo ficção que tu à pode- realidade. Que né? declarado como já sendo, Exato. né, intenção real e, portanto, antecipando todas as consequências que só viriam do ato, né? Olha, aí tudo aquilo que era ficção, na realidade, está se instrumentalizando, inclusive normativamente. Ou seja, essa questão das legislações de terror são fundamentais para isso. E eu me perdi aqui e tá em cima do laço. Eu tenho que agradecer vocês pelo brilhante programa. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal YouTube da TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar e fazer sugestões. Eu espero você para o nosso próximo encontro. Hoje nós discutimos terrorismo a partir de 3 visões, procurando entender essa problemática muito presente, é o tema do momento, é a realidade que está acontecendo, mas ao mesmo tempo em que momento a ficção vira realidade. Até o próximo.